O Santos já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil e pode esquecer qualquer adversário fácil. O sorteio colocou o Palmeiras no caminho do peixe. E tem um detalhe que pode fazer toda a diferença. O primeiro jogo será fora de casa, mas a decisão da vaga acontece na Vila Belmiro. Só que esse confronto vale muito mais do que uma vaga na semifinal. Se o Santos eliminar o Palmeiras, o clube pode colocar mais 9 milhões de reais nos cofres e ficar a apenas 2 confrontos de uma final de Copa do Brasil. Então fica até o final, porque eu vou te mostrar o caminho do Santos até a decisão, quanto está em jogo e por que esse confronto pode mudar completamente o restante da temporada. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil aconteceu nesta terça-feira e colocou frente a frente dois gigantes do futebol paulista. Palmeiras e Santos. O primeiro confronto será com mando do Palmeiras. Depois, o Santos terá a oportunidade de decidir tudo dentro da Vila Belmiro. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 26 de agosto e 2 de setembro. E aqui começa uma discussão interessante. Jogar o primeiro jogo fora de casa pode parecer ruim, mas existe um outro lado. O Santos vai decidir a classificação diante da sua torcida. Ou seja, se conseguir sair vivo do primeiro confronto, o Peixe poderá transformar a Vila Belmiro no palco da decisão. E em um mata-mata, isso pode fazer diferença. O problema é que o adversário também não poderia ser mais complicado. O Palmeiras chegou às quartas de final depois de eliminar Jacuipense e Fortaleza. O Santos, por sua vez, passou por Coritiba e Remo. Agora, os dois se encontram em um dos confrontos mais pesados desta fase da competição. Mas para o Santos, essa partida não vale apenas uma vaga. Vale dinheiro. Muito dinheiro. O Santos já garantiu 9 milhões de reais em premiação acumulada nesta Copa do Brasil. E se eliminar o Palmeiras e chegar à semifinal, o clube terá direito a mais 9 milhões de reais. Ou seja, o Santos pode chegar à semifinal com 18 milhões de reais acumulados em premiações na competição. E todo mundo sabe que o Santos atravessa um momento financeiro delicado. Por isso, avançar na Copa do Brasil pode representar muito mais do que uma classificação esportiva. Pode significar dinheiro entrando nos cofres justamente em um momento em que o clube precisa encontrar soluções para vários problemas. Mas existe outro detalhe nesse sorteio que chama muita atenção. O Santos já sabe quem poderá encontrar na semifinal. Do outro lado da chave estão Vasco e Vitória. Portanto, se o Peixe conseguir eliminar o Palmeiras, enfrentará o vencedor desse confronto na semifinal. Isso significa que o Santos está a apenas 2 confrontos de uma final de Copa do Brasil. Primeiro, Palmeiras. Depois, Vasco ou Vitória. E, se conseguir superar esses 2 obstáculos, vem a grande decisão. Só que existe um problema. E talvez seja o principal problema do Santos neste momento. Enquanto o time está vivo em 2 Copas, a situação no Campeonato Brasileiro preocupa. Depois da derrota por 2-0 para o Atlético PR, o Santos voltou para a zona de rebaixamento. E agora, Cuca precisa administrar um elenco curto, disputando 3 competições: Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. É muita coisa para um elenco que ainda sofre com a impossibilidade de contratar por causa do transfer ban. E esse é justamente o grande dilema que começa a aparecer para Cuca. O Santos tem uma oportunidade real de disputar títulos nas Copas. Mas, ao mesmo tempo, precisa escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão. E o calendário não vai dar descanso. Nesta quinta-feira, por exemplo, o Santos enfrenta o Macará pela Copa Sul-Americana. E uma classificação pode render mais 700 mil dólares, aproximadamente 5 milhões. Então, pensa comigo. O Santos tem um time vivo em 3 competições, mas não tem um elenco suficientemente grande para tratar todas elas da mesma maneira. Será que Cuca deve priorizar as Copas? Ou o Campeonato Brasileiro precisa ser a prioridade absoluta neste momento? E existe ainda outro nome que pode ser decisivo nesse cenário: Neymar. O camisa 10 está pendurado na Copa do Brasil depois de receber cartões nos jogos contra Coritiba e Remo. E isso significa que ele precisa tomar muito cuidado nos próximos jogos para não ficar fora justamente de uma partida decisiva. Cuca já deixou claro que pretende conversar com Neymar justamente para evitar que o jogador fique fora de partidas importantes. E não é difícil entender a preocupação. Neymar é um dos principais jogadores do Santos e tem sido importante ofensivamente para a equipe. Em um confronto contra o Palmeiras, o Santos vai precisar do seu principal jogador. E talvez seja justamente por isso que esse Palmeiras e Santos seja tão importante. Não é apenas um clássico.
Não é apenas uma vaga na semifinal. Não é apenas dinheiro. É uma oportunidade de mudar o rumo da temporada. Se o Santos eliminar o Palmeiras, ganha confiança, ganha dinheiro, continua vivo na Copa do Brasil. E pode começar a acreditar que essa temporada ainda pode terminar de uma maneira completamente diferente do que muita gente está imaginando. Mas se for eliminado, a pressão aumenta ainda mais. Porque o Brasileirão continuará esperando. E a zona de rebaixamento também. Por isso, esse confronto pode representar um divisor de águas para o Santos. De um lado, existe a chance de avançar em uma das principais competições do futebol brasileiro, ganhar mais dinheiro e continuar sonhando com um título. Do outro, existe a necessidade urgente de recuperar posições no Campeonato Brasileiro e evitar que a situação fique ainda mais complicada. Agora, eu quero saber a sua opinião. O Santos tem condições de eliminar o Palmeiras? E você prefere que o Santos priorize a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber o que a torcida santista está pensando. Se você acompanha o Santos e quer receber as principais notícias do Peixe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E a gente continua acompanhando tudo o que acontece com o Santos. Vai pra cima, Santos!